Olá galera do YouTube, meu nome é Leonardo e neste vídeo estaremos tratando sobre o direito à vida, uma noção jurídica do direito à vida com relação aos direitos fundamentais. O direito à vida, ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal e ele faz parte do rol dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais esses, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direito dos partidos políticos. Na aula de hoje estaremos abordando alguns pontos com relação ao direito à vida. Primeiramente, vamos olhar para o texto do artigo 5º caput da Constituição, artigo 5º caput da Constituição, que prevê o direito à vida. Esse direito à vida, diz o artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. O direito à vida, previsto no caput do artigo 5º, e o que seria essa vida? Onde começaria a vida? Um crime, por exemplo, contra essa vida, que crime seria esse? Como seria? O que está em torno do direito à vida? Vamos fazer algumas abordagens a respeito disso. Acompanhe comigo aqui no quadro. Então está aqui coloquei um esboço lá do que está no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais. Esse iguais vamos abordar em outro vídeo. O que seria essa expressão? O que está em torno dela? Relevante lá para suas provas. Garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Primeiramente, quem seria abrangido pelo direito à vida? Que tipo de brasileiros seriam abrangidos pelo direito à vida? Tanto natos quanto naturalizados, ok, pessoal? Tanto brasileiros natos quanto também os brasileiros naturalizados seriam abrangidos do direito à vida. Não há distinção entre um e outro. Mas e os estrangeiros? Será que eles seriam também protegidos, garantido a eles o direito à vida? Também. Mas o texto constitucional diz lá, estrangeiros residentes no país. Aí vem a pergunta, será que só aqueles que residem no país seriam protegidos pelo direito à vida? O nosso direito já venceu essa discussão, ok, pessoal? E vige a ideia no direito num todo no Brasil a seguinte questão: tanto os estrangeiros residentes, quanto também os não residentes, ou seja, aqueles que estão em trânsito, são protegidos pelo direito à vida. Professor, mas, veja só, e se cair na prova, estrangeiro residente no país, eu marco o quê? Cara, você vai ter que olhar todas as opções, 5, 4 alternativas, ou certo ou errado, e ver o que ela está querendo dizer. Se ela está cobrando a mera literalidade da lei, é isso que consta na Constituição. Estrangeiros residentes no país. Só que há uma atecnia, há uma falha na expressão do Constituinte ao se referir dessa forma. E isso foi complementado, foi interpretado pela nossa doutrina e também pela nossa jurisprudência. Ok, pessoal? Quando começaria? Quando seria o início? Quando é que começa a vida? Quando começa a vida? E aí nós temos no direito civil teorias e correntes falando sobre o início da vida. Nós temos no direito penal também outras ideias com relação à vida. Nós temos na religião também posicionamentos com relação à vida. Mas quando começa a vida? Vamos nos ater a alguma noção?
do que, em síntese, os fatores que envolvem aí esse início da vida. Olha só, no direito civil ele tem lá a teoria, as teorias que vão explicar o início da personalidade jurídica, né? Teoria natalista, teoria concepcionista primeiro, natalista e depois a teoria mista. Teoria concepcionista, o início da personalidade jurídica na concepção. Teoria natalista, o início da personalidade jurídica com o nascimento com vida. Nascimento com vida. Para o direito civil, nasceria alguém com vida como? Com a entrada de ar nos pulmões, com o inflar dos alvéolos, com a entrada do ar nos pulmões, com o inflar dos alvéolos, teríamos o início da vida, início da personalidade jurídica para o direito civil, mas os direitos do nascituro, ou seja, aquele que está para nascer, já seriam protegidos desde o ventre, inclusive o direito de ser alimentado. Muito bem. E o direito penal? O que ele falaria sobre esse direito à vida? E quando começaria a vida para o direito penal? Quando o direito penal criminal protegeria essa vida? Veja só, nós temos lá órgão reprodutor masculino, órgão reprodutor feminino. E a liberação do espermatozoide e o desprendimento do óvulo. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre, segundo a ciência, na trompa. Para alguns vão dizer que ocorre lá no terço médio da trompa de Falópio. Essa trompa de Falópio, veja só, nessa trompa de Falópio vai ocorrer a fecundação. Esse encontro se chama fecundação. E aí vai formar um blastômero. Um blastômero. E aí o que vai acontecer, professor? Alguns autores vão dizer que de 3 a 5 dias, esse agora produto da fecundação será migrado, será impulsionado para o interior do útero. E nesse migramento, nesse caminho, ele continua se desenvolvendo. E aí, encontrando a parede interna do útero, essa parede interna recebe um nome lá para a ciência, alguns livros de direito falam, livros também de medicina legal, é o endométrio. Esse agora, blastocisto, porque houve uma multiplicação de células, vai se fixar na parede do endométrio. Essa fixação na parede do endométrio chama-se nidação. Por isso a pílula do outro dia não pode ser considerada crime de aborto, porque houve lubrificação da parede do endométrio e logo deposição daquele que ainda não se fixou, daquele que ainda não se prendeu. E a partir do momento que ele se prende e lança, e vai começar todo um processo de lançamento ali, de criação dos anexos embrionários e por aí vai, e o seu desenvolvimento como embrião, é a partir do momento que ele se prende, esse prendimento chama-se nidação, é nesse momento que o direito penal vai se preocupar com ele. Então, e para a religião? Vamos entrar em outro, né? Deixemos isso para outro dia, né? Para falarmos sobre o início da vida para a religião. Muito bem, início da vida. Professor, mas essa criança já é protegida, no caso esse embrião, ele já é protegido desde o ventre? E aí nós temos alguns crimes, né? Crimes tipificados, todos eles no Código Penal, são os crimes contra a vida, todos eles tipificados no Código Penal, vão prever condutas do indivíduo que tanto atente quanto também extirpe essa vida intrauterina, dentro do útero materno. Porque ele é protegido pelo direito penal dentro do útero materno. Tanto dentro quanto fora. Vida extrauterina, vida intrauterina, vida dentro do útero, vida fora do útero. Tranquilo, pessoal? E esses crimes estão previstos nos artigos 121 a 128 do Código Penal, são os crimes contra a vida.
que admitem forma culposa. Não, primeiro, admitem forma, todos eles, né, admitem a forma dolosa, que para um crime nascer, ele tem que nascer doloso, e alguns deles admitem forma também culposa. Tá legal? Esse vídeo não tem corte, nem coisa, é o primeiro vídeo que a gente está postando, depois a gente vai aperfeiçoando mais essa. Vamos pedir o apoio de vocês para, né, estar divulgando, estar ajudando aí nesse projeto, ok, pessoal? Eu vou dividir aqui muita coisa que eu preciso dividir com alguém para que, de alguma forma, a vida fique melhor para frente, né? Muito bem. E aí temos lá o início da vida intrauterina, com o prendimento dele no útero materno. E a vida extrauterina? É a partir do momento que ele nasce. Mas, professor, quando é que ele nasce? E aí nós vamos, quando é que inicia o parto? E aí nós vamos conversar sobre isso em outro vídeo. Senão vamos ficar o dia inteiro aqui, né? Tu vai ficar 24 horas com esse negócio aí ligado, cara. E não é o caso. Em outro dia a gente fala sobre todos esses detalhes, né, com relação ao parto. Joia, pessoal? Mas aí nós temos, logo em seguida, depois ali, veja só, o nascimento. E, professor, quando é que eu sei que ele nasceu com vida? E aí são feitos exames, muitas das vezes, né, se o médico está com dúvida, porque nasceu e morreu, né? Nasceu e morreu. Então os médicos estão em dúvida. Se houver dúvida, se ele respirou, né? Se houver dúvida, por que respirou, professor? Porque, veja só, ele vai ser detentor de vários direitos na ordem civil e também no direito, no geral, se ele respirou, se ele nasceu com vida. Ele adquiriu a chamada personalidade jurídica. Ele pode ser herdeiro, ele pode entrar em graus de parentesco e por aí vai, ter uma série de direitos previstos para ele. Então, se ele nasceu e nasceu com vida, nós temos aí uma mudança completamente na interpretação jurídica com relação a isso. E para se constatar isso, é feito exames. São chamados exames de docimásias. Além das docimásias, são feitos outros exames. Mas docimásias, que você já deve ter ouvido falar, são exames de vísceras. São exames de vísceras. E aí o que é feito? É retirado, veja só, vísceras daquele que acabou de nascer. Veja só, nós temos exames de docimásia a nível de cérebro, estômago, intestino, ouvido e por aí vai. Tranquilo, pessoal? E nós temos também as docimásias nos pulmões. Essas são as mais conhecidas, inclusive a docimásia mais conhecida e badalada é a docimásia que ocorre no líquido, na água, através da flutuação do pulmão. Essa docimásia chama docimásia hidrostática de Galeno. Porque acontece que se a criança nasceu com vida, e uma vez depositado esse pulmão na água, ou parte do pulmão, ele vai flutuar pelas leis da gravidade mesmo, porque o alvéolo inflando, o que ocorre é que a entrada do oxigênio, do ar no pulmão, vai fazer com que o pulmão fique mais leve. E ficando mais leve, ele não vai para o fundo do recipiente que se encontra o pulmão lá com o líquido. E aí, flutuando, isso vai ser um sinal positivo para que aquela criança, aquele embrião, agora aquela criança, tenha nascido com vida. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Muitas outras questões com relação a isso nós encontramos. Qual seria, veja só, então, esses crimes contra a vida? Esses crimes vão do artigo 121 ao 128 do Código Penal, 121 homicídio, 122 induzimento, instigação, auxílio, suicídio, 123 infanticídio, 124 ao 128 aborto. Eles admitem a forma dolosa, claro, mas alguns admitem a forma culposa. Veja só, e aqueles que admitem a forma dolosa, já estão previstos na forma dolosa e foram cometidos de forma dolosa, serão julgados no tribunal do júri. Joia, pessoal? Ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Isso, inclusive, está previsto no nosso artigo 5º da Constituição. Não vai nem para a vara criminal,
e nem para o juizado especial. Beleza? Então temos aí essa pequena abordagem dos crimes contra a vida. Qual é a abrangência desses crimes contra a vida? Abrange quem? Tanto a vida intrauterina como a extrauterina. Mas os estrangeiros, só os residentes no país já fizeram essa abordagem, tanto os estrangeiros residentes como também os não residentes. Numa prova de literalidade, somente os estrangeiros somente os estrangeiros residentes no país. Muito bem. Veja só, apesar disso tudo, o direito à vida ele é relativo. O que seria um direito relativo? Ele é iuris tanto, não é iuris et de jure. Não seria um direito absoluto. Exatamente. Toda vez que nós... Eu tenho aqui, anotei um princípio muito interessante para trazer para você. É o princípio da concordância prática, ou o princípio da harmonização. Princípio da concordância prática, ou o princípio da harmonização. Nosso direito, todas as vezes que ele, veja só, encontra-se entre os direitos fundamentais, conflito entre eles, um deles precisa perder um pouco para que o outro ganhe e haja uma harmonização, haja uma coexistência entre esses direitos na ordem jurídica. Para que eles coexistam, para que esses direitos coexistam, um precisa perder em detrimento ao outro. Então é feita ali uma espécie de peso. E qual que valeria mais pelo nosso direito? Tranquilo, pessoal? E aí, nós temos o seguinte, por que esse direito à vida? Nós encontramos uma série de situações, né, de relativização do direito à vida e volta e meia vem sendo discutido o nosso direito. Por exemplo, o direito à vida sendo relativizado no caso de guerra. Guerra declarada. Guerra declarada pelo presidente. Muito bem, vamos nos remeter à hipótese de estado de sítio, onde haveríamos uma agressão por parte de forças estrangeiras e entraríamos em guerra. Essa declaração por parte do presidente, através de decreto, é um ato administrativo complexo, porque vai precisar da manifestação, da autorização, segundo a Constituição, do Congresso Nacional. Ato administrativo complexo, porque funda-se duas vontades para a manifestação de uma terceira vontade. E aí nós temos a declaração de guerra. Beleza? Professor, então ele é relativizado por quê? Por que esse direito à vida seria relativizado em caso de guerra? Porque guerra, olha só, nós temos lá punições para aquele que comete determinados crimes em tempo de guerra. E onde é que está previsto esses crimes em tempo de guerra? Não é? Porque para ser crime tem que haver, né, pelo princípio lá da legalidade, tem que haver lei prevendo essa questão da guerra. Onde é que está prevista essa questão da guerra? Nós temos lá o Código Penal Militar, crimes em tempo de paz, crimes em tempo de guerra. Veja, Código Penal Militar, crimes em tempo de paz, crimes em tempo de guerra. Nos crimes em tempo de guerra, nós temos como sanção, como castigo para alguns crimes em tempo de guerra, a pena de morte. Pena de morte. Pena de morte a ser executada de acordo, né, conforme lá os meandros do Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar. Então veja só, uma hipótese de relativização do direito à vida. E como é que cai na prova? Está lá. É vedada a pena de morte no Brasil, exceto no caso de guerra declarada. Exceto ou salvo no caso de guerra declarada. Está certo ou errado? Está certo. É proibida a pena de morte no Brasil. Tudo bem. Até aí estamos correto. Mas essa regra foi excepcionada pela própria Constituição. Por isso, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos fundamentais, não são absolutos, não são juris et de jure. Aliás, não são juris et de jure. Eles são iuris tantum, são relativos, não são absolutos, são relativos. Então, vai se admitir a relativização.
Ok, pessoal? E essa é uma hipótese. Temos aí também discussões com relação, nessa mesma linha de raciocínio, né? Com relação ao aborto. Né? Com relação ao aborto. É permitido o aborto? Olha o direito à vida sendo relativizado. É permitido o aborto no Brasil? Temos hipóteses de aborto no Brasil. Temos hipóteses de aborto permitidas ou hipóteses de abortos legais no Brasil. 2 delas previstas no Código Penal e uma pela jurisprudência, na interpretação do STF. Aquelas previstas no Código Penal, nós vamos encontrar aquele aborto da gestante que se encontra em perigo de vida. Ou seja, o aborto para salvar a vida da gestante. Ok, pessoal? Seria o aborto que a doutrina chama lá de aborto necessário ou terapêutico para salvar a vida da gestante. Cuidado na prova lá, né? E no segundo aborto também, se a gestante, no caso, é aquele aborto oriundo de estupro. Ela foi acometida do crime de estupro e haveria a hipótese de ser feito o aborto nessa gestante? Possivelmente. Também seria uma hipótese de aborto legal. E vamos estudar lá depois que campo do direito seria excluído, né? No caso do crime seria excluído. Seria do fato típico? Seria da ilicitude? Seria da culpabilidade? Vamos estudar isso depois. Tranquilo? Mas, de maneira geral, não haveria crime se fosse feito ali por um médico o aborto para salvar a vida da gestante e também o aborto no caso de estupro ou oriundo se aquela gravidez